nome é Ashley e eu estou aqui para falar das minhas experiências antes e depois de conhecer a disciplina de Fundamentos e Metodologia de Artes pela Faculdade Federal de Alfenas. Bom, o que eu conhecia de artes é o básico, é o que todo mundo conhece, é o dia a dia, é o que a gente aprendeu na escola, que é muito básico mesmo, nunca foi nada muito aprofundado. Eu lembro de ter conhecido as cores primárias, a mistura delas. Eu lembro que uma vez a gente pintou uma tela também. Eu lembro de abstrato, trabalhar abstrato. Lembro muito de Tarsila do Amaral, que foi uma coisa que eu gostei muito de ter visto na época. Mas, assim, nunca foi nada muito. Não é um ensino valorizado, verdade seja dita, infelizmente, não é um ensino valorizado. E eu gosto muito de arte, eu acho que a arte humaniza as pessoas, aproxima, né? Eu acho que lida muito com o sentimento. Cada pessoa vê a arte de uma maneira. Eu posso olhar a mesma tela que qualquer outra pessoa olhar e eu posso ter uma impressão dessa tela e a outra pessoa ter uma impressão completamente diferente. Mas a minha experiência era apenas uma espectadora, né? E depois que eu conheci a disciplina, eu tive um olhar mais pedagógico, né? Então, por exemplo, a gente estudou lá a arte como técnica, que era ensinada para os artesãos, depois o movimento da arte como expressão da criatividade, que eu acho muito importante, porque a pessoa precisa ter a técnica, mas ela precisa ter a criatividade para deixar aquilo ali fluir também, né? E depois a arte como conhecimento, que é a mais importante, né? Que é a elevação do ser humano, né? A evolução do ser humano e a riqueza cultural, né? Eu acredito muito, acho que a riqueza cultural é importantíssima pra gente, que o dia a dia tá muita loucura, principalmente os alunos, as crianças são a 1000 por hora hoje em dia, elas precisam ter alguma coisa assim que inspire, né? Que traga uma visão diferente para elas. Então, assim, a arte como técnica, a arte como criatividade e a arte como conhecimento são tendências que se somam entre si, né? São tendências que elas devem andar juntas e que contribuem muito para o resultado final, né? Agora, a gente teve a experiência de fazer uma leitura de obra com as crianças que foi muito legal. Eu confesso que eu fiquei embasbacada, porque eu não, na hora que eu li o roteiro, eu imaginei que não fosse dar certo. Eu falei, isso aqui não vai dar muito certo, mas vamos tentar. E aí eu escolhi a obra Costureira, de Tarsila do Amaral, e levei para as crianças, deixei lá exposto, depois tive toda uma conversa com elas sobre tudo da obra e foi muito legal. Eles são muito rápidos, eles entendem muito fácil e eles acharam que a tela era pintada a giz de cera, porque o fundo dela realmente parece um pouco que ele foi pintado assim com giz de cera. Foi uma coisa que é próxima deles, porque todo mundo conhece uma costureira, ou tem na família, ou a vizinha, ou conhece alguém. Então eles tiveram proximidade, eles reconheceram imediatamente o que estava sendo dito na obra, né? O que eles estavam vendo naquele quadro, que eram pessoas costurando, né? E foi muito legal fazer esse trabalho com eles. Eu fiquei impressionada de ver a facilidade que eles tiveram para para assimilar tudo aquilo ali, que eu não imaginava. E também a gente fez o trabalho dos museus, né? Eu dei uma olhada em todos os museus que o professor propôs e depois eu escolhi o Pinacoteca e o MASP de São Paulo, né? E aí no Pinacoteca eles têm lá uma galeria tátil para o pessoal que é cego, eles podem tocar aquilo ali e reconhecer, né? Tem uma interlocutora em Libras também que fica ali só para atender o pessoal que é surdo.
Eu achei muito interessante porque é uma coisa assim, eles quase não têm oportunidade, né? A inclusão, ela existe hoje em dia muito no papel, ela não é uma coisa muito real. E dar essa oportunidade deles estarem lá e conviver com isso é muito educativo, né? É uma inclusão muito grande. E no MASP também eles têm várias oficinas, tem o MASP Escola, trabalham com temas, trabalham com oficinas, e tem os ambientes lá pedagógicos que também é super interessante, assim, foi uma vivência que eu quero ter, né? Que futuramente eu quero ter, eu quero poder conhecer um museu, eu quero poder ir lá ver isso aí de perto, porque eu fiquei muito impressionada. E quando eu for professora, eu acho que é muito válido levar as crianças para verem isso também. Eles não têm essa oportunidade, né? Normalmente no ensino regular, no ensino público principalmente, não acontece isso. Eu estou trabalhando agora numa escola estadual, tem um professor de artes lá que é fantástico. Ele leva as crianças em vários lugares, ele faz é, obras com as crianças, ele faz escultura, ele faz música, ele pinta o muro da escola e deixou as crianças a imaginação delas, assim, elas pintarem coisas que elas gostam, coisas que são do dia a dia delas, né? Porque senão é mais fácil de aproximar, né? Eu acredito muito que a arte é importante em todos os sentidos, desde conhecer o tipo de tinta, conhecer a tela, conhecer o pintor, conhecer a vida, a história do pintor, né? Conhecer o museu, mas também tem aquela arte de rua, tem aquela arte que é mais próxima deles, tem o rap, tem pintar o muro da cidade, tem um monte de coisa que é mais próximo deles. E as crianças estão muito evoluídas, né? Elas não são, você vê uma criança de 10 anos, ela não brinca mais, praticamente, né? Ela tem outro pensamento, ela já tá em outro patamar, não é mais igual era quando eu estudei. As crianças de 10 anos hoje não ficam sentadas lá desenhando casinha. Elas querem mais, elas são agitadas, elas querem ir além. E aí elas se entediam muito fácil, né? Para prender a atenção delas, você tem que estar muito preparado. E foi isso que a disciplina mais me chamou a atenção. Ela me deixou, ela me fez olhar a arte através da pedagogia. Então, eu sei como que. É claro, imagina, a pretensão minha é falar que eu sei, mas eu já mais ou menos imagino quando eu for dar aula, como que eu vou querer trabalhar esse ensino de arte com eles, entendeu? Que eu vou querer falar, o que eu vou querer trabalhar, e que eu não vou querer ficar só no desenho da casinha, nem no desenho livre. Quero aproveitar a aula de artes para eles conhecerem alguma coisa de fato, entendeu? Para não acontecer no futuro deles olharem uma coisa, uma obra e eles saberem interpretar aquilo ali e não acontecer comigo, igual aconteceu comigo, que eu vi e que eu imaginei que eles não fossem ser capazes. E que, na verdade, quem não era capaz de ler aquela obra era eu. Eu tive que estudar muito antes de ler aquela obra e eles tiveram muita facilidade para ler aquilo. Eu fiquei muito contente com os resultados, eu gostei da disciplina, gostei de tudo que eu aprendi, achei que foi muito válido e eu agradeço, muito obrigada, até a próxima.